Pessoal, é o seguinte, eu resolvi fazer uma gravação da, da aula depois da aula ao vivo, tá certo? Porque a aula ao vivo ela fica um pouquinho mais estendida e aí na gravação ela fica mais enxuta e está mais direcionada para quem vai assistir posteriormente, tá? Então lembrando, essa aqui já é a nossa aula de número 6, ok? E nós vamos hoje trabalhar dentro aqui do conteúdo programático concordância nominal e verbal, transitividade e regência de nomes e verbos, padrões gerais de colocação pronominal. Então a gente vai trabalhar colocação pronominal, as concordâncias e transitividade e regência. Transitividade e regência, elas estão intimamente ligadas, tá bom? Em se tratando de FGV, ela não cobra muito isso aqui, né? Quando ela cobra, como é que ela cobra? Eu quero que vocês sempre prestem atenção em dois aspectos da língua portuguesa. Eu quero que vocês prestem atenção nas classes gramaticais, ok? Classes gramaticais e na semântica. Por quê? Porque a FGV gosta muito de trabalhar as classes gramaticais. E ela gosta muito de trabalhar semântica. O que é semântica? Vamos relembrar. Semântica é o sentido que uma palavra, ou uma expressão, um conjunto de palavras tem dentro de um texto. Tá certo? E as classes gramaticais são aquelas que nós já conhecemos, né? Substantivo, artigo, adjetivo, numeral, verbo, enfim, as demais. Dentre essas classes gramaticais, a FGV ela trabalha muito os adjetivos e as preposições. Ela gosta muito de trabalhar preposições, porque a preposição vai carregar um sentido dentro de uma frase. Então ela vai se utilizar disso nesses padrões, tá? Então vamos lá, vamos começar com o conceito. Vou trazer o conceito, depois a gente já vai para as questões. O conceito de concordância. Conceito de concordância. Temos concordância nominal e concordância verbal, tá certo? Concordância nominal é a relação do substantivo mais os seus modificadores. Quem são os seus modificadores? O principal é o adjetivo, tá? O principal é adjetivo, e a FGV vai trabalhar muito isso, porque, como eu falei para vocês, ela gosta de adjetivos, então ela vai trabalhar substantivo e adjetivo, são esses, né? Então, se eu coloco casa amarela, casas amarelas, tá? Sempre vai estar concordando em número, ou pode concordar em gênero também, masculino e feminino. Já a concordância verbal é a relação do sujeito da oração com o verbo. Então você faz uma relação entre sujeito e verbo, se está concordando ou não, tá? Então você coloca aqui ele foi, eles foram, ok? Ele foi, eles foram. Essa vai ser a principal concordância aí. Em se tratando de regência, que também vai cair, como colocou lá, né? Transitividade. Nós temos também duas. Você tem a regência verbal e a regência nominal. Regência verbal é a relação do verbo mais o seu complemento. E a regência nominal é a relação do substantivo mais o seu complemento.
certo? Complemento. Aqui tá. Deixa eu só corrigir esse erro aqui. Diferentemente da concordância, a regência ela trabalha com os complementos, tá? Dentro dos complementos verbais, você tem complemento verbal direto e indireto, tá? Você tem o objeto direto e o objeto indireto. O direto não tem preposição e o indireto você tem a preposição. Vamos lembrar do DECA, tá? Professor, o que é DECA? Vamos relembrar o que é DECA. São as principais preposições que nós utilizamos dentro desses complementos. De, em, com e a preposição a. Regência nominal, você tem aqui a relação de um substantivo mais um complemento. Em termos mais genéricos, ou voltando um pouquinho das funções, aqui a gente trabalha um complemento nominal, certo? Complemento nominal. Então você tem aqui, por exemplo, gosto de você. Então esse de você, ele é um complemento do verbo gostar, regido por uma preposição. Você tem assim, tenho medo de você. Aí esse de você agora está completando o sentido de um substantivo medo, ok? Então nesse primeiro caso aqui você tem um complemento verbal, e nesse caso aqui você tem um complemento nominal. Em se tratando das transitividades, vamos lembrar, ó, você tem verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto, verbo intransitivo e verbo de ligação. Isso aqui é transitividade. O que acontece? Vão ter verbos que em um momento ele pode ser transitivo direto, outros ele pode ser transitivo indireto, tá? Como ocorre com o verbo assistir. Então você tem assistir, por exemplo, assisto ao filme. Assisto ao filme. Então você tem esse ao aqui, você sabe que tem uma preposição a. Então o verbo assistir no sentido de ver, ele é um verbo transitivo indireto, porque necessita de uma preposição. Agora se eu escrevo assisto meu amigo, nesse caso o verbo assistir é um verbo transitivo direto, porque não tem preposição. A ideia aqui é de ajudar. Eu ajudo meu amigo, eu assisto meu amigo nas dificuldades. Ok? Então vai trabalhar isso, regência e transitividade verbal. Agora voltando um pouquinho lá, a gente vai trabalhar as colocações. O que é colocação pronominal? Eu gosto de usar sempre isso aqui, ó, para a gente decorar. Polícia Militar Estadual. O que é Polícia Militar Estadual? É um mnemônico para próclise, mesóclise e ênclise. Então você tem o verbo, ok? Colocação pronominal é isso, você vai ter o verbo e a posição em que um pronome oblíquo vai ficar em relação ao verbo. Quais são os pronomes oblíquos átonos que a gente utiliza? Você tem o me, te, se, o, a, lhe. Aí você tem o nos, vos, novamente, se, os, as, lhes, tá? Então são esses os pronomes que vocês vão encontrar dentro da colocação pronominal. Então qual é a posição que esses pronomes vão ficar em relação ao verbo? Vai ficar antes, vai ficar no meio do verbo, vai ficar depois do verbo? Então quando fica antes, a gente dá o nome de próclise, certo? Quando fica aqui no meio do verbo, a gente divide o verbo no meio, a gente dá o nome de mesóclise. Mesóclise.
E quando fica aqui depois do verbo, sempre vai ter um hífen, né? A gente dá o nome de ênclise. Próclise, mesóclise e ênclise. Obviamente existem algumas regrinhas. Por exemplo, o principal da próclise aqui são de palavras atrativas. Palavras atrativas, certo? E que palavras atrativas são essas? Você tem palavras negativas. Palavras negativas. Toda palavra que dá ideia de negativa, você vai usar próclise, tá? Porque ela vai atrair a próclise para antes do verbo. Você tem pronomes. Quais são os 3 tipos de pronomes que a gente usa aqui? Pronome indefinido, pronome relativo e o pronome demonstrativo. Tá? Você tem também orações interrogativas. Você tem orações exclamativas. E você tem orações optativas. O que são orações optativas? Que dá a ideia de um desejo. Tipo assim, que Deus te ajude, que Deus o abençoe. Então você está desejando alguma coisa para alguma pessoa, então a gente chama de orações optativas, certo? Uma outra regrazinha bem importante aqui para próclise é o uso, vou colocar aqui em cima, desta construção aqui, ó. Em mais o gerúndio. Professor, o que é gerúndio? É quando o verbo termina em N, D, O. Tipo, em se tratando, em se fazendo, tá? Porque essa é uma regrazinha importante. Porque na ênclise, uma das regras para usar ênclise é quando o verbo estiver no gerúndio, certo? Estiver também no infinitivo. Infinitivo é quando termina em R, lembrando, né? Outra da ênclise é quando o verbo inicia uma oração. Ok? E a única regra da mesóclise é quando o verbo estiver no futuro, tá? Futuro. Agora, quando eu tiver alguns casos, por exemplo, se eu tiver o verbo no futuro e tiver um caso que uma palavra atrativa, por exemplo, eu tenho uma palavra atrativa, mas o verbo está no futuro. Quem que prevalece? Sempre quem vai prevalecer aqui, vou até destacar para vocês, sempre quem vai prevalecer é a próclise. Ela sempre vai prevalecer, ok? Em cima das outras. Tudo bem? Esse é o conceito básico. A partir da resolução das questões a gente vai vendo mais detalhes, tá? Vamos lá, questão 1. A questão diz o seguinte, a preposição de, já começa com preposição, como eu já falei para vocês. Como em outras preposições, podem ter valor gramatical, quando exigidas por uma palavra anterior, ou valor semântico, quando expressam algo importante para o texto. Assinale a opção em que a preposição de é empregada com valor gramatical, exigida por um termo anterior. Como é que a gente responde a questão dessa? Primeiro a gente precisa saber que a preposição ela pode ser gramatical ou ela pode ser semântica. Essa semântica ela tem outro nomezinho também, tá? É nocional. Acho que lá na frente vocês vão ver isso. Para ser gramatical, pensa comigo assim, ó. A palavra anterior tem que exigir a preposição, ok? É uma exigência. Já a semântica, a nocional, não, certo? Não exige. Como assim?
Então, vou dar dois exemplos para vocês. Eu coloco aqui, ó, verbo gostar, né? Gostar. Quem gosta, gosta de algo. Então perceba que o verbo gostar exige a preposição de. Agora, por exemplo, o verbo amar. Quem ama, ama alguém. Então, eu não tenho a exigência da preposição de. Então, quando isso aqui de baixo acontecer, é semântica nocional. E quando de cima ocorrer, é gramatical. Só isso. Então, a gente vai fazer o quê? Se está falando da preposição de, a gente vai para as alternativas e vai grifar todas as ocorrências. De, na B. De, na C aqui, ó. De, na D. De e na E. Tá aqui, ó. O que a gente faz? A gente vai e vai sublinhar as palavras que estão antes, as palavras anteriores, né? Ó, vão, integridade, capaz e dias. Aí eu pergunto para vocês, qual dessas palavras anteriores vai exigir, isso aqui tem a ver, né, com transitividade e regência, vai exigir a preposição de. Perceba que o verbo vão é do verbo ir, né? Ele não exige uma preposição de. Tá certo? Então, não é a alternativa A. A gente quer a gramatical. A letra B, a crença do cliente na integridade. Uma pessoa que é íntegra é uma pessoa íntegra, não é íntegra de alguma coisa, não. Então, aqui não necessita. Então, não é nem a A, nem a B. A letra C. Percorra os parques da cidade, você não encontrará nenhuma estátua de uma mulher. Estátua não exige a preposição de. Aí eu tenho uma estátua. Não preciso falar de alguma coisa, não. Não exige. A letra D. Qualquer idiota é capaz de. Perceba que a palavra capaz, ó, é capaz. Quem é capaz de alguma coisa. Eu falo assim, eu sou capaz. Aí você vai falar, mas você é capaz de quê? Então perceba que esse adjetivo capaz, ele exige a preposição de. Então se ele está exigindo, a preposição de é gramatical, logo alternativa de. A letra E, nos dias de. Dias não exige preposição de. Entenderam aí como é que funciona? Vamos para a próxima. A 2, assinale a opção em que o uso da próclise é obrigatório. Vamos lembrar, né, como eu passei para vocês aqui, do uso da próclise. Então, eu esqueço o ênclise e esqueço o misóclise. Eu quero a próclise. O que a gente faz? A gente vai marcar aí os pronomes, tá? Tá aqui, ó. Se haviam, lhe, se e se. Beleza. Os convidados que não dançavam se haviam espalhado. Esse se está antes do verbo. É uma próclise. Existe alguma coisa aqui que antes do se que obriga ele? Não, não exige nada. Então não é. Não lhe posso contar o que aconteceu depois desse dia. O lhe está aqui. Exige alguma coisa? Professor, não é uma palavra negativa. Então será que está exigindo? Vamos deixar aqui em stand-by, né? Letra C, ele se pôs a caminho. Existe alguma palavra que obriga que esse se esteja depois do verbo? Aqui, não. Letra D, em se tratando. Olha essa estrutura aqui, ó. Em se tratando. A mesma coisa que eu coloquei aqui para vocês, ó. Em mais gerúndio. Em se tratando. Então, aparentemente eu tenho duas respostas. A letra E, depois desse feito, Clara se sentiu. Então, você tem o se, o verbo. Atrás não tem nada que atraia o pronome, que seja uma obrigatoriedade o uso da própria. Então você tem duas. Qual seria a resposta? Eu digo para vocês que a resposta é a alternativa D. Por que não é a lhe? Porque eu tenho aqui uma outra regrazinha, que quando eu tenho dois verbos chamados de locução verbal. Locução verbal é quando eu tenho dois verbos com apenas um sentido. E o que acontece? Quando eu tenho uma locução verbal, a próclise, ela pode se dar no primeiro, uso da próclise, né? Pode se dar no primeiro verbo ou no segundo verbo. Tudo bem? Então eu poderia falar assim: não lhe posso contar ou não posso lhe
contar, tá? A ideia do não aqui não interfere. Por isso, a alternativa D. Questão 3. Sinale a alternativa em que a concordância, agora vamos trabalhar a concordância, está adequada, ou seja, está certo à norma padrão. O envio da comida e da roupa os salvarão. Quando falo de concordância, eu já vou, primeira coisa, grifando aí os verbos. Porque não disse se é concordância verbal ou nominal, só sei que eu vou grifando primeiro os verbos. Ó, o verbo observou e previs. Estava incluso, né? Estava incluso, exigidos, feita, estrangeiros sobre os avanços científicos podem conduzir a certos erros. Couberam ao diretor análises feitas pelos funcionários. Beleza. Vamos lá. Os salvarão. Eu faço uma pergunta para o verbo. Quem os salvarão? Quem salvarão eles? Aqui a FGV ela é bem sorrateira, ela vai levar o candidato ao erro. Por quê? O candidato vai pensar o seguinte: não, a comida e roupa os salvarão, mas a ideia é o seguinte: o envio delas. Então é o envio que salvará, não salvarão. Então por isso que tem erro aqui de concordância. Vamos lá. B. Observou-se um pequeno desvio. Preste atenção nessa construção aqui. Toda vez que eu tiver um pronome, tá certo? Observou-se, se observou. Como é que acontece? Eu tenho lá no Instagram, depois vocês dão uma olhadinha lá, um macete para isso aqui. Um macete basicamente é isso. Toda vez que eu tiver um verbo, mais um C, mais um substantivo, nessa construção aqui, pode ir para o plural, tá? Pode ir para o plural. Já eu explico melhor para vocês, mas por enquanto fique com isso aqui. Agora, se eu tiver um verbo mais um C, mais o deca, que eu já expliquei para vocês o que é deca, mais um substantivo, aí o verbo vai ficar no singular, ok? Não varia. Então, se eu escrevo assim: vende-se casa e vendem-se casas. Então percebam que eu escrevi vende-se casa e vendem-se casas. Eu tenho aqui o verbo, mais o C, mais um substantivo. Não tem deca. Então eu pode ir para o plural se o substantivo estiver no plural. Então, verbo mais C mais substantivos. Perceba que o substantivo aqui está no plural, logo o verbo tem que ir para o plural, tá? Agora, se eu escrevo assim: precisa-se de professores. Então, perceba que agora, nesse caso, eu tenho essa construção: verbo mais C mais o deca mais substantivo. Como tem o deca, então, embora professores esteja no plural, o verbo precisar precisa ficar no singular, tá? Entendido isso, vamos lá. Observou-se. Então, você tem verbo mais C mais o substantivo, não tem deca. Então, aqui pode ir para o plural ou não. Pequeno desvio, quem é o substantivo? O substantivo é desvio, né? Pequeno aqui, no caso, é adjetivo, perdão. Desvio, que é o substantivo. Desvio está no singular, observou, o verbo está no singular, até o momento tudo ok. Embora não se previsse os erros. Ó, não se previsse os erros. Então você tem ali o verbo, você tem o C aqui, né? Tem o verbo, não tem deca. Erros está no plural e o previssem deveria estar também no plural. Não se previssem os erros. Então tá errado. Letra C, estava incluso no valor todos os impostos. Sim, uma outra observação importante aqui é sempre vocês procurarem colocar a oração na ordem direta. Sujeito mais verbo, mais complemento, sempre nessa ordem. Então, primeiro você procura o verbo para encontrar os sujeitos aí, ó. Estava incluso no valor todos os impostos exigidos por lei. Quem que é o sujeito aqui? O que estava incluso? Vocês vão falar. O que estava incluso? A resposta: os impostos, certo? Os impostos estava ou estavam? Os impostos estavam inclusos no valor. Então, percebe que quando eu coloco
a frase na ordem direta, fica mais fácil. Então aqui também está errado. A letra D, a reflexão feita por intelectuais brasileiros e estrangeiros sobre os avanços científicos podem, novamente, coloco na ordem, o que pode conduzir a certos erros? O que podem? A reflexão. Aqui, ó, o núcleo do sujeito. A reflexão podem ou pode? A reflexão pode conduzir. Também está errado. Então não sobra a alternativa E, né? Já vou marcar. Ó, couberam ao diretor as análises feitas pelo funcionário. O que couberam ao diretor? A resposta é as análises. Análises está no plural, couberam também está no plural. Feitas, o que foram feitas? As análises, plural, plural. Por isso está corretamente aqui, ok? Bora para 4, rapidinho. A construção da frase tentará descobrir alguma coisa que possam em comum, conhecido cidadã. Esta correção em relação à regência dos verbos possuir e gostar. Beleza. De acordo com a norma padrão, assinale a alternativa que apresente erro de regência. Isso aqui, ó, foi só para perder tempo. Eu quero pegar uma frase, uma oração aqui, né? Uma das alternativas que tem erro. É sempre importante na prova, quando você estiver fazendo, quando a questão pedir erro, você sinalizar a palavra erro, né? A alternativa incorreta, erro, para a gente não esquecer que a gente está procurando a errada e não a correta. Agora eu estou falando de regência. Apresentam-se algumas teses a cujas ideias... Aqui vai trabalhar, depois é importante que vocês deem uma estudadinha, orações adjetivas. Como é que a gente faz para trabalhar a regência dentro das orações adjetivas? Primeiro a gente precisa encontrar os pronomes relativos, certo? Pronomes relativos. Acho que numa aula anterior eu expliquei para vocês, então não vou me ater muito a isso. Eu vou grifar para vocês quais são os pronomes relativos aqui, tá? Então você tem aqui na alternativa A, cujas. Na alternativa B, quais. Na alternativa C, cujo. Na alternativa D, você tem o que. Na alternativa E, você tem aqui, ó, onde. Todos esses são pronomes relativos. E como é que acontece para a gente encontrar a regência? Você vai fazer o seguinte: a primeira etapa é olhar para o verbo que está à frente, o verbo que está à frente do pronome relativo. Então, qual o verbo que está na frente de cujas? Orientar. Qual é o verbo que está na frente de quais? Identifica. Se identifica. Identifica. Qual o verbo que está na frente de cujo? É. Qual o verbo que está na frente de que? Tem. Qual o verbo que está na frente de onde? Foi lançado. É uma locução. Beleza. Segunda etapa. Eu vou ver se esse verbo ele vai exigir ou não, se esse verbo vai exigir ou não uma preposição. Certo? Preposição. Se ele não exigir, beleza. Agora, se ele exigir uma preposição, aí eu vou para a terceira etapa. Essa preposição, ela precisa estar antes do pronome relativo, ok? Vocês vão entender. Vou começar aqui pela E. Vou começar pela B, tá? As características pelas quais um povo se identifica. Ó, tem o verbo identificar. Eu pergunto, quem se identifica por alguma coisa, não é? Se identifica por algo. Então esse por tem que estar antes do pronome relativo. Isso aqui é o pronome relativo. E tá aqui, ó, pelas. Pelas é por mais as. Ok? Então está correto. Pelas quais o povo se identifica. Ó, o povo se identifica pelas características. Então está correto. Está correto, não é o nosso gabarito. Este é o projeto cujo objetivo é. Esse é, precisa de uma preposição? Não. Então se não precisa, antes desse cujo não tem preposição aqui. Então não é o nosso gabarito porque está certo. A letra D, eis os melhores poemas nacionalistas de que se tem conhecimento. Ó. Se tem conhecimento. Agora nessa D,
realmente aqui não é o verbo, né? Você vai olhar esse conhecimento. Porque o verbo, o complemento dele é conhecimento. Ó. Se tem conhecimento de algo, não é assim? Então, de está aqui, de está aqui, ó. É como se eu falasse assim, ó. Se tem conhecimento de poemas nacionalistas. De poemas nacionalistas. Então, esse de está correto. Se está correto, está errado a nossa... Não é essa a alternativa. A letra E, aquela é a livraria onde foi lançado. Esse onde, ele equivale a em que. Mesma coisa, em que. Ok? Eu falo assim, ó. O romance foi lançado onde? Na livraria. Sabemos que na é a mesma coisa que em mais a. Então eu tenho em aqui. Então tá correto. Se está correto, tá errado. Por eliminação, a alternativa A. Porque, ó, procuro, apresenta-se as ideias, cujo ideias procuro me orientar. Procuro me orientar. Quem orienta, orienta, não é orienta a alguma coisa. Então esse A não tem. Por isso que está errado. Se está errado, esse é o nosso gabarito. Questão 5. Na construção de uma das opções abaixo foi empregada uma forma verbal que segue o mesmo tipo do uso do verbo haver. Em A dessas reminiscências que não descansa. Esse A aqui, vamos lá. Haver cai em muitos concursos, certo? É sempre é importante dar uma atenção especial a ele. Haver, ele vai ter um sentido aí de existência, tá? Quando o verbo haver tiver o sentido de existência, ele é um verbo impessoal. O que é um verbo impessoal? O verbo impessoal é que não tem sujeito, tá? Grave isso, é impessoal e não tem sujeito. Quais outros verbos que são impessoais e não tem sujeito? Por exemplo, o verbo fazer, no sentido de tempo, tá? Ele é impessoal. Verbos que denotam fenômeno da natureza também são verbos impessoais, quando denotam fenômenos da natureza, tá? Então, essa questão está pedindo isso, uma ocorrência que seja a mesma coisa, que o verbo seja impessoal. Vamos na letra A. Todos eles hão de sentir. Eu pergunto, quem hão de sentir alguma coisa? Todos eles. Olha, tem sujeito. Se tem sujeito, não é impessoal. Então, não é o nosso gabarito. Letra B. Naquela época, choveram cartas. Olha, professor, choveram. O verbo chover, ele é impessoal porque denota fenômeno da natureza. Mas percebe que se eu perguntar, o que choveu? Vocês vão falar cartas. Cartas de apoio. Então, o sujeito está aqui. O sentido conotativo, ele é pessoal, ele tem sujeito. Então, não é o nosso gabarito. Letra C. Faz muitos anos que tudo isso aconteceu. Faz. Ó, muitos anos denota o quê? Tempo. E o verbo fazer está no singular, né? É outra coisa importante que eu esqueci de colocar. Colocar OBS. O verbo fica no singular. Tá bom? Então, faz muitos anos. Não tem sujeito. Indica tempo. Alternativa C. Vamos dar uma olhadinha nas outras. Todos os alunos haviam estudado. Quem havia estudado? Todos os alunos. Sujeito. Os homens fizeram abaixo-assinado. Quem fizeram abaixo-assinado? Os homens. Sujeito. FGV colocou o verbo fazer aqui. Colocou o verbo fazer aqui. Colocou o verbo haver aqui. E colocou o verbo haver aqui. Só para tentar enganar o candidato. Mas fica fácil quando você entende. Questão 6. A regência é um dos tópicos dos conteúdos desta prova. Assinale a frase abaixo que mostra a regência gramaticalmente correta. Agora eu quero a regência correta. Ok? Verbo esquecer, verbo namorar, verbo entregar e verbo implicar. Vamos colocar aqui o verbo esquecer, namorar, entregar e implicar. O verbo esquecer, ele tem uma particularidade, tá? Esquecer e lembrar também. Como é que funciona? O verbo esquecer, quando você usar um pronome,
oblíquo. Pronomes oblíquos foi o que eu já mencionei lá quando a gente estava trabalhando com colocação pronominal, tá? Quando você usar um pronome oblíquo, obrigatoriamente você tem que colocar a preposição de, tá? Quando não tiver pronome oblíquo, não tem preposição de. Tudo bem? O verbo namorar, ele é um verbo transitivo direto, ou seja, não tem preposição. Quem namora, namora alguém, tá bom? Não com alguém. Então, no verbo namorar, esse com, ele é abolido. O verbo entregar, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Isso quer dizer que ele tem um objeto direto e um objeto indireto. Nesse objeto indireto, você precisa ter a preposição. Lembra do DEC? Obrigatoriamente. E o verbo implicar, ele pode ser um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo indireto. Para ser um verbo transitivo direto, ou seja, sem preposição, ele tem que trazer a ideia de resultado. Então não tem preposição. O verbo transitivo direto, ele tem que trazer a ideia de implicância. Como assim implicância? Imagine, para facilitar para vocês, dois irmãos. Eles sempre implicam um com o outro, certo? Essa é a ideia. Agora vamos aplicar isso aqui. O criminoso esqueceu da arma. Então esqueceu da arma, eu tenho um D. Se eu tenho D, obrigatoriamente eu deveria ter um pronome oblíquo. O criminoso se esqueceu da arma. Como não tem, está errado. O prisioneiro namorou com a advogada. Não pode ter com, namorou a advogada. Também está errado. O prefeito entregou o prêmio aos melhores policiais. Aqui não tem A, está sem a preposição. Aqui é o objeto direto e aqui é o objeto indireto, por isso está errado. A letra D, a prisão implica a aplicação. Implica que está no sentido de resultado, não é isso? E quando traz o sentido de resultado, não tem preposição. Esse A não é preposição, tá? Esse A é um artigo. Alternativa D, isso é regência. Questão 7. Assinale a frase abaixo que mostra erro de concordância verbal. Ó, erro, já risco aqui, tá? Então, verbo chegar, se é concordância verbal, vou riscar os verbos. Veio, enfrentou, identificaram. Olha que fácil. Chegou 1 milhão. Só perguntar, o que chegou? 1 milhão. Singular, singular. Está certo, então não é o nosso gabarito. Veio presa uma quadrilha. O que veio presa? Uma quadrilha. Singular, singular. Está certo, então não é o nosso gabarito. O policial e o assaltante se enfrentou. Quem se enfrentou? O policial e o assaltante. Eu tenho um e tenho dois. Então, se enfrentaram. Se enfrentaram, está errado, então é o nosso gabarito. As vítimas identificaram. Plural, plural. Essa aqui estava muito mamão, muito fácil mesmo, tá? Questão 8. Assinale a opção que apresenta a frase em que houve erro de concordância das palavras sublinhadas. Então você tem aqui as palavras sublinhadas: claras, antidemocrático, visíveis, reconhecido e emprestados. Aqui está trabalhando concordância nominal. Concordância nominal. Então você lembra, tem que concordar o substantivo mais um modificador. Vamos, que são os adjetivos, os pronomes. Nesse caso ali, olhando rapidamente aqui, eu só vejo o adjetivo. Então, substantivo mais adjetivos. Tem que concordar. Como é que eu faço? Eu vou procurar o substantivo de cada adjetivo. Por exemplo, claras. Claras está no plural. O que são claras aqui? Vocês vão falar, professor, que são claras são intenções. Intenções está no plural. Claras no plural, então está certo. Se está certo, esqueci aqui, ó, marcar erro. Então não é o nosso gabarito. O STF qualificou de antidemocrático. O que é antidemocrático? Os atos. Atos está no plural, mas antidemocrático está no singular. Pronto, encontramos o nosso gabarito. Vamos olhar as outras. O governo chinês torna visíveis. O que são visíveis? Ditaduras. Então ditaduras plural, visíveis plural. Ok, não é o nosso erro. D. Os enfermeiros tiveram reconhecidos os direitos
de greve. O que são reconhecidos? É só fazer essa perguntinha, ó. O que são? O que são? Aí você encontra, certo? Eu pergunto, o que são reconhecidos? Os direitos. Direitos estão no plural, reconhecidos no plural. Beleza, tá tudo certo, não é o nosso gabarito. Tomei emprestados. O que são emprestados? Vários livros. Vários livros no plural. Emprestados também está no plural. Está certo, então não é. Por isso, alternativa B, questão 8, nosso gabarito. Questão 9, assinale a frase em que houve troca indevida do o e lhe. Fácil isso aqui, você só precisa saber o que é o e o que é lhe. Primeiro que o e lhe são pronomes oblíquos, tá? Aí pensa comigo assim, ó, você tem o o e lhe. O ele equivale a ele, ou seja, ele é um objeto direto. O lhe equivale a ele ou a ela, ou seja, um objeto indireto. Por quê? Porque eu tenho uma preposição. Então o lhe vai ter escondido ali uma preposição, é como se eu falasse a ele, a ela. O o não, o é só ele. Então como é que eu faço para descobrir aqui? Lembrando, ó, houve troca indevida. Indevida significa erro. A letra A. Geralmente, aquelas que não tem nada a dizer conseguem levar o máximo de tempos para fazê-lo. Esse lo é a mesma coisa que o, tá? É a mesma coisa que o. Por que ficou lo? Porque toda vez que eu tiver um verbo terminado em R, S ou Z, você vai colocar o lo ou o lá, né? Tá bom? Então é fazer-lo. Então você tira o R e acrescenta o L. Tá bom? O máximo de tempo para fazê-lo. Quem faz, faz algo. Quem faz, faz algo. Então você tem um objeto direto. Ok, se está certo, não é o nosso gabarito. Letra B, quando você fica mais velho, começam a lhe atribuir virtudes. Quem atribui, esse aqui é um verbo transitivo direto e indireto. Quem atribui, atribui a algo, a alguém, a ele. Então está certo. Se está certo, não é o nosso gabarito. O povo é como uma cera mole. Tudo depende da mão que o modele. Quem modela, modela algo. Modele ele. Não tem preposição, então está certo. Se está certo, não é o nosso gabarito. Letra D, toda a idade tem seus frutos. O que falta é saber reconhecer-lhes. Quem reconhece, reconhece algo. Ou seja, não tem preposição. Eu não vou falar reconhecer a eles. O correto aqui, como é que seria o correto? Recolhê-los, ok? Por isso que o nosso gabarito é a alternativa B. Na letra E, quanto melhor se enche a vida, menos tempo se tem de perdê-la. Quem perde, perde algo. Não tem preposição. Como é que seria então esse algo com preposição? Seria assim, ó, de algo. Ok? Então por isso a alternativa D. Chegamos à nossa 10ª e última questão. As preposições podem ser gramaticais. Ó, a mesma coisa da questão 1. Preposição gramatical, quando é exigida, né? É obrigatória. Ou nocionais, que é aquela semântica, quando não são obrigatórias. Assinale a frase abaixo em que a preposição a tem valor nocional. Na questão 1 era o valor obrigatório, gramatical. Agora, na questão 10, é o valor semântico, nocional. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na 1. Só que agora a gente vai marcar a preposição a. A letra B está aqui. A letra A, perdão, está aqui. A letra B está aqui. A letra C está aqui. A letra D aqui. E a letra E está aqui. Vamos dar uma olhadinha na A. Fidel Castro governou Cuba. Esse Cuba exige a preposição a? Governou, exige? Quem governa, governa algo. Não exige. Então, é valor nocional.
Será que é o nosso gabarito? Vamos deixar em stand-by, né? Tem pessoas que fazem um pinguinho assim. Letra B. Constituição Brasileira, artigo único. Todo brasileiro fica obrigado. Quem fica obrigado a alguma coisa. Então esse A é obrigatório. Então já não é a B. Campanha de alto nível só interessa a picaretas. O que interessa a alguém. Tem preposição, então não é. Toda cozinheira deve aprender a governar. Quem aprende a alguma coisa, certo? A alguma coisa. Então tem aprender a governar. E quando eu uso o verbo aprender e na frente do verbo aprender o complemento é outra oração, eu tenho que usar a preposição a, tá? Eu aprendo a fazer, eu aprendo a mexer. Eu não falo aprendo a fazer, eu aprendo a fazer, aprendo a mexer, aprendo a andar, ok? Letra E, como se pode dizer que um homem tem uma prática quando não tem direito nem a uma polegada. Quem não tem direito a alguma coisa. Então é obrigatório. Então, por fim, chegamos ao nosso resultado, gabarito A, porque esse A não é exigido pelo verbo governar, nem por culpa, nem por ninguém. Tá bom? Lembra disso. Eu tenho certeza que vai ter uma questão dessa aqui lá na prova, no dia. Questão das preposições, do valor dela, do valor dos adjetivos. Então, muito cuidado. E chegamos ao nosso fim desta aula. Tá? Então, como eu falei para vocês, eu mantive essa aula gravada porque fica mais rápido, né? Mais dinâmico. A aula ao vivo eu tenho mais ali, interação com os que estão lá, né? Tá bom? Obrigado aí por confiar no meu trabalho. Novamente lembrando, a frase, não se esqueçam dessa frase, a melhor forma de prever o futuro é criá-lo. Deus seja louvado. Um abraço. Tchau, tchau.